Muito bem, pessoal. Boa noite para todos vocês. Eu achei muito divertido que o Lucas disse assim, eu não conheço muito de cultura alemã, eu só conheço o chopp. Mas é por isso, porque eu também, depois do segundo chopp, não conheço mais nada. Depois do segundo chopp, não consigo aprender mais nada. Muito bem. Vamos lá. Tentei poupar hoje de manhã na aula de EBD minha garganta, mas ela ainda está sendo usada desde sexta-feira à noite. Então, fiquem tranquilos aí. Eu vou tentar falar normal aqui, mas se der uma falhada, fica tranquilo. É excesso de uso mesmo. Hoje eu quero conversar com vocês um texto que é um dos meus favoritos, assim, no sentido de o quão prático ele é. Como eu sempre digo, a Bíblia ela não pode só fazer parte da nossa cabeça, ela tem que fluir para o nosso coração, mãos e pés, e é por isso que eu gosto, da pessoal que faz missão, aquilo que o Lucas veio apresentar aqui. Todo mundo precisa ouvir do amor de Cristo, não é por causa da sua condição financeira, mas é porque precisa ouvir de Cristo. Então, pessoas na Alemanha precisam ouvir de Jesus, assim como pessoas no Brasil precisam ouvir falar de Jesus, assim como pessoas nos Estados Unidos precisam ouvir falar de Jesus, assim como pessoas, enfim, no Uruguai precisam ouvir falar de Jesus. E esse é um dos textos que nos move nessa direção. Eu fui incentivado pelo Paulo Jobim, alguns de vocês conhecem, ele inclusive já fez um momento missionário aqui. E o Paulo Jobim, ele começou um projeto de um podcast e ele me convidou para fazer parte do primeiro. E a ideia do podcast era fazer uma aliança entre ciência e fé. Então, obviamente, eu fui falar a parte da fé, né? Ele ficou com a parte da ciência. E foi muito legal. E nós discutimos bastante coisa. E o texto que eu levei foi esse. Porque eu já estava preparando para falar nesse momento para nós aqui. E é um texto incrível. Então já abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos olhar os 2 primeiros versículos de Romanos 12. Mas é tão profundo, que nós vamos olhar 2 versículos e vamos ficar um tempão falando sobre isso. Enquanto você abre lá, eu vou falar um pouquinho a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos é uma das epístolas, na verdade ela é a mais densa das epístolas paulinas. Para você ter uma ideia, as epístolas de Paulo elas estão colocadas no cânon conforme a ordem de tamanho que foram escritas. Então, Romanos abre essa seção e vem logo depois de Atos, porque é a maior das epístolas de Paulo. E ela é extremamente densa. Ela foi dividida, então, em 16 capítulos. Mas é interessante como do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai apresentar a doutrina do Evangelho. Então, se você quer saber exatamente, de uma forma reduzida, como é que funciona o Evangelho, é Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11. Paulo ali, ele apresenta a doutrina no seguinte sentido. Paulo fala que o pecado é universal. Então, ele vai alertar que todos pecaram. E ele vai alertar, principalmente, que a justificação é pela fé, ao apropriarmos-nos do sacrifício de Cristo. Ele vai falar sobre como é a união do cristão com Cristo. Aí ele vai falar sobre a santificação, soberania de Deus e salvação é tanto para judeus quanto para gentios. É isso que Paulo vai falar do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. Capítulo 12 vai iniciar então a parte prática da carta. Como é que nós aplicamos agora todos esses conceitos do pecado, da justificação, da união, da santificação, da soberania de Deus e da salvação? Como que isso vai praticar? Então não fica só na nossa cabeça, que legal. Vai para o nosso coração e vira nossas mãos. Então, Romanos 12 vai iniciar essa parte prática, que é a vida justamente transformada, que é o resultado da compaixão de Deus por nós. Então, a verdadeira adoração, ela não acontece apenas no culto, e é isso que nós vamos ver hoje. Não é só no domingo de noite que acontece a adoração. A adoração, ela acontece em toda a nossa vida. Quando eu acordo, até mesmo quando eu estou dormindo. Então, nós vamos olhar agora os primeiros 2 versículos do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, na minha versão, diz assim: portanto, e esse portanto é justamente por isso. Lembra que eu falei? Paulo falou a parte teológica até o capítulo 11. Então,
já que isso aconteceu, então, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que interessante. Vamos olhar a primeira parte do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Eu decorei isso na Bíblia na linguagem de ontem. Eu li a NVI aqui, mas eu decorei da Almeida, tá? Mas Paulo é enfático em dizer assim: portanto, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Porque isso agora, então, esse portanto, conecta com os capítulos anteriores, de 1 a 11. Já que tudo isso aconteceu, eu rogo que pelas misericórdias de Deus. E é interessante que você fica assim, que estranho, né? Porque misericórdia a gente usa sempre no singular. Como é que a gente pode ter misericórdias, né? E é legal que Paulo fala sobre as misericórdias de Deus em todos os capítulos de 1 a 11, e ele fala assim: a eleição que Deus nos deu é uma misericórdia. A justificação também é misericórdia. A adoção como filhos de Deus em Cristo é uma misericórdia. A reconciliação que ele criou para que nós pudéssemos ter paz com ele é uma misericórdia. A perseverança, que é nos manter na direção desse crescimento espiritual, é misericórdia. E a glorificação que recebemos em Cristo também é uma misericórdia. Por isso que Paulo roga pelas misericórdias de Deus. E olha que legal, Paulo não está dizendo assim: eu rogo pela bondade dos seres humanos. Eu rogo porque os seres humanos fizeram coisas boas. Obrigado, Felipe. Eu rogo porque os seres humanos conseguem se conectar a Deus. Não. A única coisa pela qual Paulo pode rogar a Deus é pela sua misericórdia, que já foi tão derramada sobre nós, que nos faz, então, portanto, agora capazes de tudo isso que ele vai desenrolar nesses versículos 1 e 2. Então, a obediência cristã, e é o que nos ensina esse primeiro texto, ela nasce da graça. Ela nasce da misericórdia. Essa palavra misericórdia, no original, ela significa compaixão, misericórdia profunda. E aponta, então, para toda essa obra salvadora de Deus. Então é legal que Paulo não apela para a nossa bondade, porque Paulo sabe que não somos bons. Paulo não apela para a nossa capacidade de vivermos em Cristo, porque nós não temos essa capacidade em nós. A única coisa pela qual Paulo vai apelar nessa primeira parte desse primeiro versículo é pela misericórdia de Deus. Então nós não vivemos para conquistar Deus, como muitas pessoas acham. Não, eu vou viver muito bem, muito correto, até o ponto de Deus dizer: parabéns, você conseguiu, chegou para o céu. Não, nós vivemos como uma resposta daquilo que Deus já fez. Por isso é pela fé que nós vivemos. A fé é a resposta à salvação misericordiosa que Deus derramou sobre nós. E é isso que nós vivemos. Então nós vivemos por fé na misericórdia de Deus. Então a minha vida cristã, ela é motivada pela graça e não pela obrigação. Não nos tornamos seres religiosos, nos tornamos somente seres que aceitam a misericórdia de Deus. E aí vem a segunda parte desse versículo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus, o quê? Que se apresentem, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a segunda parte. Então, Paulo está dizendo o seguinte: essa linguagem toda, ela aponta para o Antigo Testamento, ela volta lá atrás. Porque você diz assim, Antigo Testamento, sacrifício, cordeiro. É verdade, tinha um cordeiro que morria lá no Antigo Testamento, e isso se tornava, então, agradável a Deus. Isso. Só que agora Paulo fala uma coisa interessante: sacrifício vivo. Está,
Então não é uma morte completa? Não, porque não é mais agora um animal que morre. Somos nós. Por isso que Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo, na cruz. E agora Ele vive, não mais nós. Esse é o nosso sacrifício. Nós continuamos vivos, mas Cristo vive em nós. Gálatas vai nos explicar isso. Gálatas 2:20. Então o Antigo Testamento agora se une, mas agora a nossa vida ela é um sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? A vida do cristão. Ofereçam a si mesmos como sacrifício vivo. Ofereçam-se diante do altar. E essa é a palavra que Paulo fala. Entreguem a vida de vocês diante do altar. E agora esse sacrifício é o nosso próprio corpo. A nossa vida inteira. As nossas ações, os nossos desejos, os nossos hábitos, a nossa sexualidade, o nosso trabalho. Tudo isso agora é um sacrifício vivo. Esse é o grande debate da vida cristã. Porque nós somos um sacrifício que não quer morrer. Nós somos um sacrifício que quer viver como queremos. Comer o que queremos comer, ganhar o que queremos ganhar, fazer o que queremos fazer, conquistar o que queremos conquistar. E esse agora é o grande desafio da vida cristã. Como é que eu consigo ser um sacrifício que morre, ao mesmo tempo vivo? Isso só pode acontecer por meio de uma entrega contínua e de uma consagração diária que você e eu temos que fazer. Porque, sinceramente, Deus não está preocupado em ter apenas seus momentos espirituais. Deus não quer te ver apenas no domingo. Deus quer te ver na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, ser um sacrifício vivo significa ser, então, essa entrega e essa consagração diária. Então, a nossa rotina, as nossas escolhas, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, tudo isso agora tem que refletir, primeiro de tudo, o fato de sermos esse sacrifício vivo. E aí a grande pergunta que você e eu podemos fazer é: será que existe áreas em nossa vida que ainda não foram colocadas no altar de Deus? A gente podia até melhorar isso. Quais áreas da minha vida eu não coloquei no altar de Deus? Aquelas que eu digo, não, essa aqui não. Ah, não. Isso aqui não posso. Não posso ajudar um menino que quer ir para a Alemanha porque eu tenho meus próprios objetivos. Deus se vira de outro jeito, não comigo. Ou teu dia, ou teu trabalho, ou teu emprego. Será que Deus pode pedir para você alguma coisa durante a montagem do teu TCC de mestrado ou de doutorado, e você vai dizer, não, agora eu não posso, puxa, é legal, eu queria me envolver nesse ministério, mas o meu mestrado não me permite. Às vezes isso pode acontecer, desde que eu continue entendendo que eu sou um sacrifício vivo. E aí Paulo fala na parte C agora desse versículo 1, esse é o culto racional de vocês. Agora sim a coisa fica ainda mais complicada. Esse é o vosso culto racional. É um culto consciente, é um culto espiritual e é um culto de adoração coerente com o Evangelho. Então o culto não é o que acontece aqui. Embora a gente diga, nós vamos no culto. Nós até as alianças a gente muda o nome, A gente diz a celebração, que eu acho realmente bem mais apropriado, porque no domingo nós viemos aqui para celebrar aquilo que Deus já fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Então a gente vem agradecer, a gente vem celebrar, a gente vem ver as pessoas e vem se contentar com isso. Então o culto não é cantar, ouvir sermões, sermões a respeito da Bíblia, ou mesmo frequentar a igreja no domingo. Culto é viver para Deus. E é assim que é o nosso culto racional. O meu trabalho é um culto a Deus. Servir as pessoas é um culto a Deus. Meu discipulado é um culto. A santidade diária que eu preservo na minha vida, cuidando dos meus passos, não fazendo aquilo que Deus, que ofende a Deus ou que vá contra a moral de Deus, é o meu culto. Então a minha vida
ela tem que, durante a semana, confirmar aquilo que eu venho fazer no domingo. Às vezes a gente inverte a coisa. A gente vem no domingo buscar poder ou alguma mágica para viver o resto da semana. E Paulo diz que não é assim. Paulo diz que a minha vida é um culto. E aí, quando nós nos reunimos aqui, é apenas um momento em que nós vamos confirmar a nossa adoração, aquilo que aconteceu de segunda a sábado. Então, olha a profundidade desses versículos agora. Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E é legal aqui porque Paulo ele fala sobre razão, porque no contexto judaico, a mente ela é o centro do ser humano. Paulo não está dizendo que o culto racional significa um culto que a gente vai pensar. Então eu vou trazer para vocês aqui uma conta matemática que vocês vão resolver, e quando vocês resolverem, foi um culto racional. Foi muito racional o culto hoje, hein? Foi mesmo. Nós falamos sobre filosofia platônica, vimos a respeito dos trâmites aristotélicos, e rolou até umas contas ali, Pitágoras. Foi realmente um culto muito racional essa noite. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está apelando à razão, e para Paulo a mente é o centro do ser humano. É aonde nascem aquelas impulsos que nos fazem agir. Então Paulo está dizendo, eu apelo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o impulsionador que levará vocês a cultuar diariamente a Deus. Em tudo, em todas as circunstâncias. Então, esse primeiro versículo ele já dá um extremo pano para a manga, mas ele continua no 2, porque ele fala que há um perigo agora. Ele fala que há um perigo sobre sermos sacrifícios vivos que cultuam Deus racionalmente. Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão externo. Este mundo que Paulo está dizendo aqui é um sistema caído, cuja mentalidade não é divina e cujos valores são contrários ao reino. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, você tem que entregar a tua vida como um sacrifício vivo a Deus. Certo, perfeito, Paulo, mas cuidado, porque você vai receber uma pressão externa para que isso não aconteça. E o mundo então vai tentar te colocar valores que são dele e não são necessariamente bíblicos. Você vai passar por desejos e o mundo vai tentar suprir esses desejos que não fazem parte do teu culto racional. O mundo vai tentar te dar uma identidade que não é a tua identidade em Deus. Mas você vai procurar e vai correr atrás disso. O mundo vai dizer as prioridades que você vai ter que elencar para a tua vida. E isso será contra aquilo que Deus quer. Então hoje nós temos vários exemplos do mundo. Nós temos aí o relativismo. E não tem a ver com a teoria de Albert Einstein de que a velocidade é relativa, depende do observador e tudo mais. Tem a ver com nós vivermos um mundo onde não há um padrão moral específico, onde tudo é relativo. Então nós vamos vivendo assim. É legal fazer isso? Não sei, depende de você, você decide, você escolhe. O que os outros estão fazendo? Os outros estão fazendo. Pois é, então está todo mundo fazendo. Vamos nessa. Essa é a ideia do relativismo. O mundo também nos coloca diante do consumismo, onde nós temos que consumir, e é legal porque o mundo vai dizer quem nós somos de acordo com o que nós consumimos. E é ou não é assim? Né? Muitas vezes a gente está em algum lugar e alguém chega com uma roupa bonita, o pessoal diz, esse não é da nossa classe, esse está acima. Eu digo, como você sabe disso? Não, olha a roupa, olha isso, olha aquilo. Eu digo, tá bom. O mundo vai dizer que você tem que comprar coisas para ser alguém. Você tem que adquirir. E isso é um padrão do mundo. O mundo também fala sobre o individualismo e talvez esse seja um grande problema porque nos impede de ir até o outro. O individualismo nos diz que nós temos que cuidar de nós mesmos, única e exclusivamente de nós. Não se meta com o outro, não vá com o outro, não mexa com o outro.
Esses dias eu vi um meme muito engraçado, que era a porta de uma casa e estava escrito assim, vai embora. Só estava escrito assim. E aí embaixo o cara comentou, esse deve ser um cara muito receptivo. Então é isso. Não quero visita, saia daqui, volte para sua casa. Nós fazemos isso de vez em quando, porque nós criamos agora um mundo e uma vida onde nós temos muita coisa a fazer e, em geral, o que fazemos não depende mais do outro. E esse é um valor que nós temos muito forte no dia de hoje, principalmente hoje, quando a gente pode trabalhar de qualquer lugar remotamente sem precisar ter e olhar para qualquer pessoa ao meu redor, pessoa chata, pessoa que eu não quero conversar, aquele colega de trabalho que vai te atrapalhar. Então a gente gosta de ficar no nosso mundo. E eu tenho essa tendência, né? Agora que a minha sogra não está mais lá em casa, eu transformei a cozinha dela no meu escritório particular. Quando eu quero me isolar, eu fico lá, né? E ligo o meu computador e eu sei que ali ninguém vai chegar. Mas eu esqueço, às vezes, de que cristianismo é estar com os outros. Nós precisamos fazer isso. E se eu, que faço isso, imagina alguém que não tem essa ideia de igreja, comunidade, pessoas, estar junto, como a gente se torna individualista. E também a nossa agenda é complicada, né? Porque daí eu tenho a minha agenda toda cumprida e não tenho tempo para estar com pessoas, dedicar para pessoas, me encontrar com pessoas, estar disponível para as pessoas. Isso tudo é muito complicado. Esse é um dos motivos pelos quais, lá no Seminário de Gramado, a gente faz presencial. E o pessoal diz, nossa, com tantas escolas bíblicas que fazem por distância o ensino, a gente podia fazer isso? Não. Propositalmente, nós queremos botar os alunos uns com os outros. Dormindo os guris no mesmo alojamento, as gurias no mesmo alojamento. Mas isso vai dar um problema danado. É para isso mesmo. Eles precisam aprender a olhar para o outro, pensar no outro, se adaptar ao outro. Então, nós vamos criando essas soft skills neles, mais do que habilidades teológicas, nós criamos neles capacidades de viver, porque depois eles sairão do seminário teológico e vão para a igreja. E aí eles saberão que igreja é pessoas. E, inclusive, que tem pessoas na igreja que me cansam. Assim como tem aquele colega de quarto que me cansa. Se a gente faz teologia só online, nós achamos que teologia é algo intelectual e não pessoal. E nós esquecemos que somos ovelhas, precisamos cheirar ovelhas, e a nossa vida tem que ser cheia desse cheiro de ovelha. Então, isso é importante. Então, o mundo vai dizer para nós, se isola, e o evangelho vai dizer, se envolva com pessoas. Por isso nós temos os grupos células. Nós queremos, o grupo célula é para quê? É para a gente viver em grupo mesmo, é para as pessoas nos tirarem do sério, porque senão a gente vai ficar aqueles velhos rabugentos que não gostam de pessoas, não querem nada com pessoas, se irritam com barulho, né? E é isso que acontece, em geral, quando uma casa perde seus filhos, porque os filhos vão embora, e aí só fica duas pessoas olhando uma para a outra, e aí daqui a pouco qualquer barulho incomoda, qualquer coisa fica chata, e aí vai ficando difícil, e a gente acha que o problema é a idade, e na verdade o problema é o isolamento. Não é a falta dos filhos, mas é que a gente se isola, e aí fica tão confortável e bom que a gente não quer se misturar com mais ninguém. Então o individualismo é um valor mundano. A superficialidade espiritual também, onde diz assim, não, a gente não precisa se aprofundar muito. Olha, esse negócio de ser cristão, ler muito a Bíblia, começar a ir para um grupo, domingo ter horário para estar lá, é uma coisa meio fanática. Eu acho que não. Eu acho que se a gente acreditar, vai dar certo. Existem aqueles que manifestam lá o negócio do universo, joga para o universo está torcendo por mim, e não sei o quê. Eu fico pensando, caramba, o que ele acha que é o universo? Não faz o menor sentido, mas está lá. O universo nos conduz. O que tem influenciado nossa mente? Essa é a pergunta. A palavra de Deus ou a cultura do mundo? Por que nós levantamos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que compramos o que compramos?
Essas são as grandes perguntas que o Evangelho vai nos dizer se realmente a nossa vida está andando de não amoldar-se ao padrão do mundo. Então, Paulo fala do primeiro perigo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Tá, Paulo, então eu faço o quê? Aí nós vamos para a próxima parte do versículo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. E a ideia de transformar é isso mesmo, é ser outra coisa. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Façam uma metamorfose. Alguém aqui já viu uma pupa se transformando, né, em uma mariposa ou uma borboleta? Alguém já viu uma lagartinha construir um casulinho e aí depois sair uma borboleta e você diz assim: caramba, o que aconteceu? Será que essa borboleta comeu o bicho que foi ali dentro? Não, ela se transformou nesse bicho. Ela fez essa transformação. É isso que Paulo está falando para nós. Renovem-se. Vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sejam tornados novos. Como é que isso vai acontecer? Pela palavra de Deus, aliada ao Espírito Santo. Como é que isso acontece? Discipulado, comunhão e oração. É assim que a mente transforma. Não dá para fazer de qualquer jeito ou de outro jeito. Uma transformação plena, verdadeira e completa, ela começa com o pensamento, depois ela passa a ser as minhas percepções, e aí ela ataca o meu coração. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala transforme-se pela renovação da vossa mente, mais uma vez, Paulo não está dizendo que a nossa cabeça tem que ser diferente, mas também a nossa cabeça. Mas porque a mente é o centro da existência e do ser. Então Paulo diz: transformem nisso, porque aí agora vocês vão sendo transformados. A nossa mente precisa ser renovada diariamente. Por isso que nós incentivamos leitura da Bíblia, todos os dias. Leia. Nós temos grupos de leitura bíblica, nós temos ensino bíblico, nós temos o grupo Célula, onde a Bíblia deve ser lida, nós temos o domingo. Nós incentivamos que cada pessoa leia diariamente a Bíblia. Nós também incentivamos que pessoas conversem com outras pessoas cristãs e façam o que nós chamamos de discipulado e se confrontem e conversem umas com as outras e gastem tempo mostrando a vida uma para a outra, dizendo: tá vendo isso aqui? O que tu acha disso aqui? Tá certo? Não tá? Como que está essa parte aqui da minha vida? Por quê? Porque às vezes eu não enxergo. O meu coração impede isso. Mas quando eu mostro para o outro olha e diz: deixa eu dar uma olhada aqui. É mais ou menos aquele negócio, você bota a roupa e a esposa vem e diz assim: tô bem. E aí começou a armadilha, né? Por que está me pedindo isso? Né? Então, né? Mas em geral, na prática, de não, tá ótima. Mas eu não gostei. Pois é, eu também acho que não. Tu anda na linha dela, né? Tu vai andando com ela. Acho que eu vou trocar. Não, beleza, tá bom. Brincadeiras à parte, seja sincero. Se não está bem, diga não está bem. Porque se eu não sou capaz de dizer para minha esposa que a roupa dela não está boa, eu não consigo dizer para o Tiago que algum aspecto da vida dele não está bem. Nós vamos nos acostumando a ser bonzinhos uns com os outros. E esse é o grande problema. Então o discipulado é bom por causa disso, porque o discipulado é quando eu visto minha roupa de cristão e digo para o outro: e aí, o que achou? O outro olha e fala: não está legal, vamos mudar o cabelo. E a roupa? E, né? Então, isso é legal. Discipulado é bom por causa disso. A gente fica meio incomodado com o negócio do discipulado, mas ele é bom por causa disso. E aí isso nós vamos gerando então comunhão com outros cristãos. E nós vamos orando, porque quem muda é o próprio Deus e nós precisamos entregar. Então nós começamos a orar uns pelos outros. E a gente começa inclusive a perguntar: aquilo que estava acontecendo, como é que está? Ah, não, está ok, beleza. Então eu vou botar aqui que está ok. Mas continuar orando uns pelos outros, isso é importante. É assim que nós vamos transformando agora a nossa mente. É uma transformação de pensamento, de percepção, coração e, por último, de ação. Qual é o resultado disso tudo agora? Aí nós vamos para outra parte do versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Agora vem o resultado.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em geral, nós queremos que a última parte aconteça antes de todas as outras. Ah, não, eu vou para a igreja, por quê? Porque eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu vou virar cristão. Por que tu vai virar cristão? Ora, porque eu quero comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu vou fazer discipulado, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Por quê? Porque eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante que Paulo diz que não é assim. Você não começa pelo resultado, você passa pelo processo. Se ofereçam como sacrifício vivo, esse é o culto racional. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É assim. Mas a gente se frustra, porque já faz um mês que eu vou naquela igreja e não está acontecendo nada. Não experimentei e comprovei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já faz um ano que eu estou no grupo Célula e ainda não experimentei e não comprovei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Passou pelo processo? Senão, não tem como. Porque esse é o resultado de alguém que se ofereceu como sacrifício vivo. Transformou isso no seu culto racional. Não se amoldou ao mundo e transformou-se pela renovação da mente. A gente quer o resultado sem precisar passar pelo processo. Isso é cristianismo superficial. Para que nós sejamos capazes de experimentar, a nossa mente precisa estar renovada e ela precisa aprender a discernir o que agrada a Deus, o que honra a Deus e o que nos conduz à maturidade espiritual. E é legal porque a vontade de Deus ela tem 3 características. Por isso ela é moralmente excelente, porque ela é boa. Ela é agradável, porque ela é satisfatória. E ela é perfeita, porque ela é completa. Não precisamos mais nada. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quanto mais a mente é renovada, mais clareza espiritual existe, mais discernimento existe, e mais perguntas para fazermos reflexão. E isso é legal. Quando nós temos uma mente em que todo momento nós estamos questionando, perguntando, vendo e entendendo tudo aquilo que Deus faz em nós. E a clareza espiritual, ela é excelente, porque ela nos ajuda a não cairmos nas armadilhas que acontecem por aí. Hoje vivemos num cristianismo em que tudo é oferecido para o cristão. Você pode pensar assim, eu queria uma igreja que tivesse ênfase em donos de carros antigos. Cara, provavelmente vai ter, tá? Bem tranquilo. Eu quero uma igreja onde a ênfase é, sei lá, ricos empresários. Tem. Eu quero uma igreja onde a ênfase seja, sei lá, solteiros. Tem. Mas procure as igrejas onde a ênfase é Cristo e o seu evangelho. Porque essa é a verdade. Não são nossas preferências. Então elas nos ajudam a não cair nessas armadilhas espirituais e o nosso discernimento, ele vai acontecendo, existindo, e a gente vai passando a sentir o cheiro de coisa estranha. Cheiro de coisa estranha. Às vezes, eu tenho quase certeza que eu não moro com um ser humano. Eu moro com alguém que é um sabujo. Sabe o sabujo, aquele cachorro que levava para caçar? Cara, meu Deus do céu, às vezes eu estou lá, Simone, cheiro estranho. Estranho como? Porque se é estranho, me diz aí o que eu tenho que farejar. É cheiro de fogo, é cheiro de fumaça, é cheiro de podre, é cheiro do meu sovaco, o que é? Não sei, um cheiro estranho. Tá, beleza, me preparo para quê? Para o apocalipse? Me preparo para matar um rato? Me diz aí, me ajuda. Simone é um faro incrível. Só que se nós vamos transformando a nossa mente, o nosso faro espiritual é assim. Quantas vezes eu estou escutando alguém falar e você diz assim, cheiro estranho. Deixa eu entender melhor isso. É legal porque acontece às vezes até com, a gente vai vendo com os alunos do seminário, no primeiro ano eles vão ficando meio assim, lá pela metade do ano o professor fala um negócio e eles já, cheiro estranho, né? E aí eles vão lá conversar com o pessoal, né? O Guto vai lá, o Guto, aquele professor lá falou uns negócios, cheiro estranho esse negócio. Isso, eles estão aprendendo
a farejar espiritualmente. E às vezes pode ser só um alarme falso. Realmente foi só um cheiro estranho. Às vezes isso nos poupa de algumas armadilhas. Então você vai escutar alguém falar alguma coisa assim, você já liga os radares e você diz assim, cheiro estranho. O que será que vai acontecer aí? Então é essa a mente transformada. Ela nos ajuda a nos livrar de algumas armadilhas e a nos deixar alerta a respeito do que realmente é o Evangelho. Por fim, em tudo isso que Paulo nos fala, por meio de 2 versículos, nós podemos concluir então que, primeiro de tudo, a oferta do Evangelho que foi feita do 1 ao 11, ela exige uma resposta humana. Se você é sinergista, monergista, não importa, mas tem que haver uma resposta humana. O Evangelho exige que nós respondamos. Se eu fui predestinado para responder isso ou não, isso significa monergista ou sinergista, é o que menos importa. Mas o Evangelho exige uma resposta. O cristão, ele é chamado a uma entrega total. Ele é chamado a ser um sacrifício vivo. E sacrifício não tinha volta. Era assim mesmo. Lembra dos filmes? Antigamente sempre tinha uma moça virgem que devia ser sacrificada ou jogada de um vulcão ou entregue para o King Kong, ou, né, sempre tinha um filme assim, e aí sempre começavam os problemas depois que alguém salvava isso. Até o Indiana Jones, lembram? Ia lá salvar o pessoal que ia fazer sacrifício. Nós temos que lembrar isso. Sacrifício não tem volta, é a morte completa. O cristão é chamado a fazer essa entrega total. O verdadeiro culto não é ir para uma igreja no domingo somente. O verdadeiro culto é quando nós vivemos de segunda a domingo diante de Deus. E domingo nós vamos sim fazer uma celebração, uma comemoração, um momento de adoração, um momento de estudo bíblico. E nós temos que fazer isso, faz parte. Mas o verdadeiro culto envolve toda a minha vida. Envolve tudo o que eu faço. O mundo vai tentar te moldar. E aí você vai ter que decidir se você quer terminar a tua vida mais parecida com Jesus ou com aquilo que o mundo diz que é. O mundo vai tentar te moldar. Mas o Espírito Santo tem poder para transformar a nossa mente. Meu desejo para cada um de nós, olhando para esses 2 versículos aqui, é, primeiro, que a gente coloque nossa vida no altar. E se alegre com o que Cristo leve essa vida embora e nos dê uma nova vida a ser vivida nele. Outra coisa que é o meu desejo, olhando esses 2 versículos aqui, é que nós possamos resistir aos padrões e às pressões que o mundo nos oferece. Resistir muito. O mundo vai tentar te moldar, o mundo vai tentar te colocar padrões, o mundo vai tentar te impor coisas. O mundo vai tentar fazer com que a tua agenda toda convirja para o que ele quer que você faça. E às vezes nós fazemos isso. E ao fazer isso, nós perdemos a capacidade de responder a Deus e às demandas de Deus. E aí nós estamos ocupados demais para Deus. E meu terceiro desejo para nós é que nós possamos renovar diariamente a nossa mente pela palavra. Que sejamos conhecedores exímios da Bíblia. Que possamos ser conhecedores, isso não significa fazer um doutorado em teologia, mas significa andar diariamente com Deus. Eu estava conversando ontem à noite com uma pessoa que trabalhou em empresa, que trabalhou na área de metalúrgica, e ele puxou um assunto que eu achei bem interessante, porque ele disse assim, tu já reparou que hoje, nas empresas, a maior parte das pessoas faz faculdade, pós-graduação, para continuar trabalhando onde os nossos avós trabalhavam sem formação oficial alguma? Eles usam máquinas mais complexas, concordo, eles fazem coisas diferentes, é exigido algumas coisas, mas nós fazemos graduação, pós-graduação, mestrado, para continuar trabalhando exatamente na mesma área que os nossos avós trabalhavam. Eles me explica melhor isso. Ele disse, cara, eu trabalhei em São Paulo, na fábrica da Volkswagen, e eu tinha o Senai. Hoje, se eu visitar a fábrica da Volkswagen, provavelmente o cara que opera máquinas lá, ele tem uma formação gigantesca e ele está operando uma máquina um pouco mais complexa do que aquela que eu fazia na época que eu formei no Senai.
Mas esse cara teve que abandonar a família para estudar, esse cara teve que deixar a família esperando momentos para ter com ele, esse cara teve que abrir mão de um monte de coisa para fazer uma formação e, no fim, continuar operando exatamente as mesmas horas de trabalho que eu fazia. Reflexão profunda, eu falei para ele. Reflexão extremamente profunda. Hoje nós gastamos muito mais tempo de estudo para operar quase nas mesmas coisas que se operava antigamente, com algumas complexidades, algumas facilidades, e hoje ainda corremos o risco de sermos substituídos pela IA. Por isso temos que estudar mais ainda, para não deixar a IA nos ultrapassar. O mundo nos molda, o mundo nos pressiona, a gente enche nossa agenda, deixando o que é importante para atuar naquilo que urgentemente nos exigem. E quando nós morrermos, hoje nós, antes de vir para cá, estávamos no velório da mãe da Maristela, nós vamos ser substituídos no outro dia por outra pessoa, que está lá, abrindo mão da família, abrindo mão de um monte de coisa, para fazer exatamente aquilo que nós fizemos até a nossa morte. Profundo isso, triste. Seja você aquele que coloca as prioridades na tua vida e não permita que o mundo faça. Ah, mas eu não vou conseguir sobreviver. Sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus não pode continuar vivendo da mesma maneira. Quem foi alcançado pelas misericórdias de Deus agora coloca a sua vida como um sacrifício no altar e diz: Cristo, me ajuda a viver a tua vida agora. Não permita que as pressões do mundo tomem conta de mim e me renova todos os dias. Para que eu sim possa, então, todos os dias, ao chegar em casa, ao invés de estar estafado, bravo, triste, frustrado, eu tenho a certeza que eu experimentei e comprovei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a compreender essa verdade. Nos ajuda com que esses versículos sejam para nós a verdade. Que a gente possa encontrar a capacidade de sermos esse sacrifício vivo. E ao sermos esse sacrifício vivo, possamos contar com teu amor, tua graça e tua misericórdia sobre nós. E à medida que isso acontece, nós possamos ter a certeza e a convicção de que experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o meu desejo para cada um de nós hoje aqui. Que a gente encontre esse equilíbrio e possamos viver. É isso que nós pedimos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.